Dando continuidade, então, ao primeiro seminário do Grupo de Pesquisa Segurança Hídrica, vamos ter agora a palestra do professor Adão Robson Elias. O professor Adão é geógrafo, é mestre em geografia, doutor em agronomia pela Unesp. Atualmente é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Pato Branco. Tem bastante experiência no tema que ele vai abordar hoje e também tem já um histórico de desenvolvimento de pesquisas importantes, né? Teve, inclusive, uma premiação como orientador de um projeto de jovem cientista, né, pelo CNPq, e atualmente está concluindo as atividades do pós-doutorado aqui na FCTE da Unesp. Então, muito obrigado, professor Adão, pela disponibilidade de nos apresentar o seu trabalho. E as pessoas que estão assistindo, no final, poderão fazer questões, ou se quiserem escrever as questões ao longo da apresentação, no final a gente responde. Ok? Então, professor Adão, fique à vontade. Muito boa noite a todos. Boa noite, professor Edson. Obrigado aí pelo convite. Como o professor já disse, isso daí é parte do nosso pós-doutorado, quando eu falo nosso, porque trabalhamos em conjunto nesse último ano, aí desde setembro do ano passado até setembro deste ano, e não foi pouco não, né, professor? Vários trabalhos de campo e muito processamento, né, que até o IMEC aqui travou, para ter uma ideia. Então, a gente sabe que esquentou a máquina. Mas o bom é que a gente está colhendo frutos desse nosso trabalho e temos muitos dados ainda por estudar, verificar e produzir aí muita informação, com certeza. Tá? Bom, hoje eu espero poder compartilhar um pouquinho com os colegas e também aí eu vejo que nós temos os alunos aí da Unesp, né, de Ourinhos, participando, entre outros. Fico também muito feliz aí de poder, de alguma forma, compartilhar aí um pouco do nosso conhecimento. E sempre a gente pode também estar aprendendo, não é verdade? Bom, então iniciando, eu espero aqui, deixa eu ver, colocar a apresentação. Professor Edson, tá ok? Tá ok, estamos Maravilha. vendo. Então, começando aí nossa apresentação de hoje, nós vamos falar sobre imagens multispectrais obtidas por drone para análise das condições das matas ciliares do Rio Pardo. Esse tema foi o tema aí do nosso projeto de pós-doutorado e nesse momento a gente vai apresentar um pouquinho dos estudos envolvidos na pesquisa desse pós-doutorado, um pedaço dela. Um dos objetivos do nosso pós-doutorado, em parceria com o professor Edson, era contribuir com um projeto Mudanças no Uso da Terra e da Água na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo e impactos na segurança hídrica da população. Esse projeto é um projeto que o professor Edson está já há algum tempo trabalhando, né? Então a gente quis contribuir também dentro desse projeto. Um dos desafios e hipóteses da pesquisa está em demonstrar que a obtenção de imagens fotogramétricas multispectrais a partir de RPAs pode gerar índices de vegetação, capazes de gerar informações essenciais ao manejo conservacionista das áreas de vegetações ciliares. Bom, também considera-se que a partir dos índices de vegetação seja possível a obtenção de índices de área foliar. No caso, esse daqui é o foco de hoje. Então, nós queríamos também produzir índices de área foliar que pudessem demonstrar a situação da biomassa dessas vegetações ciliares. E nesse contexto, a pesquisa teve por objetivo analisar as condições da vegetação de algumas
áreas ciliares do Rio Pardo. Com os de drone, não podemos trabalhar com toda a área, né, com toda a mata ciliar, porque ele tem uma limitação, nós vamos perceber isso ao longo dessa fala, e a partir de ortoimagens multiespectrais obtidas por RPA, e agora eu estou falando drone, estou falando RPA, e nós vamos entender todos esses termos, de forma a testar a eficácia da utilização dessa plataforma. Afinal de contas, o drone é uma plataforma na aquisição de ortoimagens multiespectrais, bem como elaborar índices de vegetação e obter de forma indireta os índices de área foliar. Por que eu falei RPA, falei drone, ARP? Na verdade, pessoal, o drone, VANT, RPA, ARP ou AV é tudo a mesma coisa, né? São formas de falar sobre a mesma plataforma. Então, RPA, Remotely Piloted Aircraft, ou ARP, aeronave remotamente pilotada, o AV, Unmanned Aerial Vehicle, ou drone, Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment, né, equipamento de navegação operada, ou melhor, equipamento de navegação dinâmico, remotamente operado. Eu acho que o drone em si, poucos sabem ou sabiam, né, que tem, na verdade, essa denominação. A maioria dizem que drone é a palavra em inglês que significa zangão. Verdade, mas no fundo é isso que significa. Equipamento de navegação dinâmico operado remotamente. E quem criou o drone, né, esse equipamento de navegação dinâmica aí, foi este israelense chamado Abi Karen. E ele criou isso em 1980. E ele chamou de Albatross, que tinha já em 80 uma autonomia de 56 horas. Depois, em 88, ele criou o Amber, com 40 horas de capacidade de voo, e o GNA T750 em 1989. E já em 89 ele tinha o GPS embarcado e tinha uma autonomia de voo de 48 horas. E a tecnologia embarcada nesses drones, e atualmente, é altíssima. Por quê? Porque antes, né, quando começou alguns drones a serem utilizados, por exemplo, no Brasil, eles não tinham muita capacidade de carga. Hoje, a gente percebe que é possível obter informações e encontrar soluções aos problemas que antes eram apenas observados de forma terrestre. E hoje a gente consegue enxergar isso daí lá de cima. E os drones são, na verdade, uma plataforma de sensoramento remoto, utilizada em níveis de aquisição de dados aéreo suborbital. Ok? Bom, qual é a aeronave adequada a projetos ambientais? Afinal de contas, nós trabalhamos aí nesse período com questões ambientais, né? A mata ciliar aí do Rio Pardo. Então, modelos classificados conforme o seu sistema de lançamento. Então, os drones, eles têm nomes, né? Então, vou colocar lá classificação do drone multirotor ou asa fixa, e isso depende da sua decolagem e aterrissagem. Também posso ter drones com modelos existentes como os aerostatos, conhecidos como dirigíveis, que são estruturas que recebem gás, e esse gás mais leve que o ar, e flutuam. Então, os dirigíveis. E também o VTOL, que é um modelo combinado de multirotor e asa fixa. Está aqui o VTOL. O interessante do VTOL, pessoal, é que ele decola na vertical e a partir do momento que ele atinge a altitude adequada, a altitude de planejamento de voo, estas hélices, principalmente as da frente, vão na posição horizontal, trabalhando com um voo na posição horizontal e não mais na vertical. Então, este é o VTOL. O multirotor, ou também conhecido como asa rotativa, que são os drones mais comuns, que eu tenho certeza aí que todos já tiveram contato ou já viram,
principalmente em festas de aniversário, casamento e eventos, né? Sabendo que não deveriam voar nesses locais, pois dificilmente eles têm anuência para isso. Mas esse é o multirotor. E os asa fixa. Este campo aí de aterrissagem e decolagem fica em Álvares Machado, e nós estávamos fazendo os testes e ajustando a nossa asa fixa para a aterrissagem e decolagem, inclusive com distâncias menores. Se vocês observarem a asa fixa, bem nesse ponto tem uma linha amarela. Essa linha amarela muita gente conhece aí como uma borracha de tripa de mico, e bem neste ponto, logo abaixo da hélice, tem um pedal. E ao clicar ou pisar nesse pedal, solta uma trava e esta asa fixa, ela é lançada por esta plataforma, decolando, e a partir desse momento você tem que dar motor na aeronave para que ela possa, né, executar o seu voo, né, que foi planejado. A mesma asa fixa desmontada, e aonde vai os equipamentos, nessa parte da frente é onde vai, por exemplo, câmeras ou outros tipos de sensores que podem ser embarcados nesta asa fixa. Esse é um tipo de aeronave muito difícil de ser controlada, manipulada, porque demanda bastante conhecimento do operador, tá? Conhecimento de navegação, tá? De voo. Mas ela, na maioria das vezes, ela trabalha completamente automatizada. Eu trouxe aqui também uma comparação entre asa fixa e multirotor, pessoal, que é o seguinte: nós temos aqui carga útil, tempo de voo, tecnologia embarcada e dispositivos de segurança, custo de aquisição, condições climáticas. Hoje aqui, por exemplo, nós não poderíamos voar com nenhuma delas, né, devido às condições climáticas. Mas, por exemplo, com vento também ficaria difícil esse manuseio. Existe um limite de velocidade do vento para as aeronaves poderem trabalhar, né? Controle manual e pilotagem, eu posso garantir para vocês que a asa fixa tem uma dificuldade maior nesse sentido, porque vamos imaginar uma situação, mesmo que eu trabalhe completamente automatizado, com plano de voo, tanto para decolar quanto aterrissagem, mas pode acontecer alguma coisa, nós estamos trabalhando com aviação, e perder o controle, perder o sinal, e você ter que trazer essa aeronave literalmente na mão, com um controle de rádio. Então, a asa fixa ela é muito mais difícil a sua pilotagem. Já o multirotor ou o VTOL, isso daí é mais amigável, né, a interface. A decolagem em pouso, vocês puderam perceber que na asa fixa isso daí é mais complicado, eu preciso de espaço para isso, sendo que já no multirotor eu não tenho essa necessidade. Trajetória e qualidade das imagens na verticalidade. A asa fixa ela recebe influência dos ventos, né, no seu deslocamento, fazendo com que ela tenha outros efeitos que deixam a fotografia numa situação de maior necessidade de processamento, coisa que o multirotor eu consigo controlar melhor. Bom, adquirir um drone eu posso voar? A Agência Nacional de Aviação, ANAC, editou em 2017 um regulamento especial com regras para isso, tá? E também a Agência Nacional de Telecomunicações tem regras, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECE, e o Ministério da Defesa. Então, dependendo do tipo de trabalho que eu for realizar, eu preciso realmente entrar em contato com todas essas empresas, essas instituições, e efetuar não só o cadastro, mas também autorizações, solicitar autorizações de voo. Bom, também tem a legislação de modo geral. Então, o RPA pode ser definido como aeronave, pessoal? Bom, o que é aeronave? É todo equipamento capaz de sustentar-se na atmosfera através de ações aerodinâmicas. Então, se eu parto desse princípio, o drone é considerado uma aeronave. Concordam
com essa questão. Então, se ela é uma aeronave, então ela está sujeita à legislação aeronáutica. E saibam de uma coisa, tenham uma certeza que quando operamos um drone, o que pode acontecer? Pode acontecer isso aí. Ele pode cair, pode acontecer um acidente. E acidentes são comuns, mais do que a gente imagina, operando drones. Por exemplo, eu já tive uma experiência, e aqui eu vou compartilhar com vocês. Foi a minha primeira experiência de queda. Eu já estou voando aí com drones desde 2018, 2019, e felizmente eu tive 4, 5 experiências. Nenhuma delas grave, mas essa daqui me deixou preocupado. Vejam só. Ela estava filmando. A minha orientada da mestrado ali da engenharia civil estava filmando. Felizmente, né? Então deu para registrar isso. E eu assustei, no dia eu fiquei muito preocupado, eu disse até que acontecia, mas era a primeira vez que tinha acontecido. Infelizmente não aconteceu nada com a aeronave, nem conosco, mas perdeu o sinal, a aeronave perdeu o sinal, e no único momento que eu consegui recuperar o sinal, eu consegui deslocar ela para a árvore, um local mais seguro que talvez minimizasse a queda. Ainda por cima caiu em cima sobre a grama. Então, acontece. Isso daí foi há 3 anos atrás. Uma outra situação, quero ver se eu consigo passar aqui para vocês. É esta daqui. Professor Edson, está em tela? É que eu estou só com o computador, eu não estou enxergando aqui se tudo está certo. Sim, está em tela. Maravilha. Então, esta última aqui que eu vou passar para vocês é muito interessante. É de um drone pulverizador da DJI. Aquela aeronave que eu estava voando é um drone Phantom 3 Standard. E esse daqui é um drone da DJI, se eu não estiver enganado, é um T40. Lançamento. O conjunto completo, R$250 mil. Então, vamos verificar isso. Olha o que aconteceu. Por quase que foi feita a aterrissagem adequada, mas infelizmente isso não aconteceu. Pessoal, o que aconteceu de fato com este equipamento? Contando uma historinha para vocês. Este senhor, ele tinha adquirido o drone pulverizador e era o segundo ou terceiro voo que ele ia fazer. Tinha feito um mapeamento do local onde o drone ia aterrissar para poder fazer a pulverização da lavoura. Entretanto, ele estava filmando a aterrissagem do equipamento e se esqueceu de cuidar de onde o drone, para onde o drone estava aterrissando. E o drone estava aterrissando sobre, como vocês viram, uma rede aérea. Então, tem essa situação. Nós não podemos, quando a gente está trabalhando com drones, não podemos, de forma alguma, achar que vai dar tudo certo. A gente sempre tem que se preocupar com o que está à frente. Afinal de contas, vocês viram ali, pela legislação, estamos trabalhando com aeronaves. Bom, sensores. Que sensores que são embarcados nos drones atualmente? Então, conta com uma grande variedade de equipamentos que podem ser acoplados nesta plataforma. Então, câmeras RGB, isso daí são os sensores mais comuns,
câmera multiespectral, câmera termal, câmera hiperespectral e também o LiDAR. Vamos ver cada um deles rapidamente. Então, a câmera RGB, a mais comum que vocês vão encontrar em praticamente todos os drones, né? A câmera multiespectral, no caso desta primeira câmera, é a câmera do P4 multiespectral da DJI. Vejam que eu tenho 6 lentes. E uma bem conhecida também, a Mica Sense infravermelho. Eu tenho aqui 5 lentes. E eu posso perceber a diferença entre elas. Nessas 5 lentes da Mica Sense, eu não tenho, por exemplo, a azul, que o P4 multiespectral já tem. Tá? Ele trouxe. Mas eu tenho, no lançamento da DJI, o Mavic 3 Enterprise, 5 lentes. 4 aqui e uma RGB. Também não tenho a azul. Tenho a termal, muito importante, dependendo do tipo de trabalho que eu vou realizar. Então, tenho tanto o Mavic 3T termal, quanto também a Mica Sense termal. E as hiperespectrais, no caso, esse modelo da FX17, câmeras caríssimas. Por que são caras? Porque elas podem ter essa abrangência do espectro eletromagnético. Por exemplo, esta câmera vai de 400 nanômetros até 1.700 nanômetros. Muito importante, porque eu consigo, imaginem, olha, eu consigo visualizar muita coisa da superfície terrestre. Tenho também sensor LiDAR. No caso desse sensor que vai no drone, que pode ser instalado no P4, por exemplo, eu consigo obter até 600 mil pontos por segundo. Então, imagine que eu consigo mapear de forma muito precisa, né, a superfície terrestre. Esse daqui é um tipo de LiDAR também que vai no drone, só que esse daí é muito superior àquele outro que eu mostrei anteriormente, que consegue captar até 2 milhões de pontos por segundo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente pode fazer em campo, numa área de mata, por exemplo. Observe que eu consegui ter um 3D de toda a área, inclusive da superfície, e também a cubagem da madeira. Posso fazer isso daí em áreas mais fechadas? Também eu consigo. Claro que tem um determinado limite, vendo que este drone especificamente, ele está adaptado para situações assim até mais densas. Mas digamos que eu esteja implantando uma mata ciliar, né, uma recuperação, eu posso estar mapeando isso daí constantemente e fazendo a verificação do crescimento dessa vegetação. Bom, pessoal, eu dei essa introdução para a gente entender um pouquinho dos equipamentos, dos drones, né, que tem aí hoje no mercado. Tem muito mais, mas o que está aí já dá para a gente ter uma ideia, inclusive também com relação a sensores. Bom, qual foi o equipamento que nós trabalhamos? Na verdade, nós trabalhamos com o P4 multiespectral, que é este aqui que está em tela. O P4 multiespectral tem 6 lentes, como eu falei para vocês. Essas lentes, né, essas câmeras, estão divididas aí na head edge, com seu respectivo comprimento de onda. A near, que foi que de fato nós usamos aí para os resultados que nós vamos apresentar aí para vocês, né? A near, né, infravermelho. A verde, a câmera RGB integrada, a red, ou o vermelho, e também o blue, né, a azul. Então, ela é bem completa. O P4 multiespectral é um drone bem completo, inclusive ele já vem até com um sensor na superfície dele,
parte de cima dele, que faz a leitura da radiação solar no momento para que as câmeras, né, os resultados sejam realizados em tempo real. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um NDVI, que a gente já vai ver logo à frente, ou outros índices de vegetação. Bom, para trabalhar com esse equipamento, fazer os levantamentos que nós tínhamos que realizar, foi feito um plano de voo. E os voos foram realizados nos horários considerados como janela de levantamento, que a gente chama. Ou seja, entre as 10 horas e 14 horas. Por que esse horário? Esse horário, pessoal, é o horário, quando tem sol, o horário que tem menos sombra. Então, eu consigo evitar as sombras, principalmente em áreas vegetadas. Bom, e em outros locais também, lógico, depende do tipo de trabalho que eu vou realizar. Seria interessante se eu pudesse voar em áreas quando, em vez de eu ter um sol a pino, mas que naquele momento tivesse todo nublado. Isso é interessante, porque a radiação solar ela fica difusa e o resultado é melhor. Mas, pensando que eu vou ter alguns problemas nesse sentido, o ideal é que eu trabalhe entre 10 horas e 14 horas. A altura de voo, 51 metros na faixa lateral com recobrimento de 55 graus e frontal de 60. E a velocidade de voo foi de 33 km por hora e o nosso GSD foi de 2,7 centímetros por pixel. Isso teve uma diferencinha quando a gente trabalhou com o eucalipto, devido à altura das árvores. Então, nós tivemos uma altura de voo de 100 metros, os recobrimentos foram um pouquinho diferentes, e também o meu GSD foi de 5,3. Logicamente, eu aumentei a altura de voo, consequentemente, eu também aumentei o meu GSD. Está aí um exemplo para vocês do nosso plano de voo, no caso específico aí, o eucalipto, bem na área de desembocadura, né, na área desembocadura aí do Rio Pardo, junto ao Rio Paranapanema. Então, nós trabalhamos com essa área aí de eucalipto. Bom, também trabalhamos com 8 áreas, 8 classes de vegetação diferentes. Nós trabalhamos com a nascente, então tinha uma vegetação arbórea secundária, mas bem fechada. Trabalhamos com uma cultura permanente, no caso a laranja, com a soja, uma cultura temporária, também com a área urbana, floresta, né, essa vegetação de mata ciliar, com campestre, vegetação de campo, e também pastagem, né, no caso foi para pastagem animal, o bovino e o eucalipto, que eu acabei de mostrar para vocês. Onde estavam essas áreas? Essas áreas estavam distribuídas ao longo da bacia, onde tínhamos a nascente do Rio Pardo, a área de fruticultura, no caso laranjal, a soja, a área urbana, que foi junto, logicamente, ao Rio Pardo, ali em Santa Cruz do Rio Pardo, a pastagem, a área de campestre, eucalipto e a área florestada, a área de floresta. Então, foi bem distribuído ao longo de todo o Rio Pardo. E o procedimento dos ortomosaicos, processamento dos ortomosaicos foi feito no Agisoft MetaShape profissional e a obtenção dos índices de vegetação e análise dos dados no QGIS 316. E as análises estatísticas, que foram realizadas várias análises estatísticas no Excel. Bom, com o uso de imagens NIR, eu posso obter, então, informações quantitativas e qualitativas da vegetação. Detecção do vigor vegetativo através do NIR, eu posso, não usamos nesse caso, mas eu posso usar o Red Edge, que é aquela câmera que está aí no P4 multispectral também. O Red Edge é uma faixa bem estreita entre o vermelho e o infravermelho. É interessante o Red Edge, que quem estiver trabalhando aí com vegetação rasteira ou início
né, de plantio, por exemplo, quem estiver trabalhando com agricultura, o Red Edge, ele pega bem esse início e você consegue identificar problemas em nível celular. Trabalhamos também com um diagnóstico de sanidade, né, como estavam essas vegetações, e o foco principal, que foi o índice de área foliar. Utilizamos para isso o índice de vegetação por diferença normalizada, que é o NDVI, que é como vocês podem observar nessa equação, o NIR menos o RED, dividido pelo NIR mais o RED, onde o NIR é o infravermelho próximo e o RED a banda do vermelho. E também trabalhamos com o SAV, que é o índice de vegetação ajustado ao solo, que é o 1 mais o L vezes NIR menos o RED, e L dividido por L mais NIR e mais RED, onde o L, pessoal, é uma constante referente ao grau de cobertura do solo e pode variar de 0 a 1. Muito interessante o L, porque eu tenho que avaliar como está a cobertura vegetal daquele local antes de aplicar o SAV. Se é uma vegetação muito rala ou uma vegetação mais densa. Dependendo disso, eu vou aplicar um desses valores, né, que vai de 0 a 1. Se eu aplicar 0, o SAV será idêntico ao NDVI, por exemplo. Então, ortomosaicos RGB, de alta resolução, como resultado. Bom, vocês podem observar que este é o ortomosaico RGB da nascente do Rio Pardo. Observe um nível de detalhe da vegetação, como o drone ele consegue obter informações espaciais, resolução espacial muito satisfatória. Como eu falei para vocês, estava com 2,7 o meu GSD, a minha precisão aí, né? Eu conseguia chegar a nível de detalhe de 2,7 centímetros. Então eu posso observar vegetação até mesmo com características de espécie. Eu estando, logicamente, aí em nível digital, podendo ampliar este zoom, em nível digital posso chegar até mesmo em espécie, identificar as espécies. Essa daqui já é do laranjal. Esta da área de soja. Esta é da área urbana. Esta da área de floresta. Esta da área campestre, de pasto e também da área de eucalipto. Todos esses quadradinhos que vocês observaram são áreas de amostras, as nossas amostras para a realização da estatística das nossas amostras. Resultados de discussão ainda. Entre os mapas de índice de vegetação, foi observado que os mapas NDVI apresentaram índices menores em comparação aos mapas de SAV. E os mapas de SAV foram produzidos com L igual a 0,5, sendo que eles apresentaram valores maiores em relação aos NDVI, comprovando então a diminuição do efeito do solo. O que eu quis dizer com isso, pessoal? Como resultado, o SAV ele apresentou um resultado melhor, positivo, porque ele diminuiu o efeito do solo e também da água, da umidade, né, nos meus mapas, nos meus resultados de índice de vegetação. Tá? Isso é muito importante, porque o NDVI em si, às vezes ele satura com a reflectância do solo e, claro, dependendo da situação do solo, com a sua umidade também. Essa tabela aqui mostra os valores médios das amostras de NDVI, SAV e o índice de área foliar. Podem observar que o NDVI e o SAV, onde eu tive o maior índice foi na nascente. Vamos observar aqui, deixa eu ver se eu consigo retornar aqui na nascente. Vamos lá. Está meio pesado aqui, por isso que está indo devagar. Ok. Pessoal, observem a nascente. Esta nascente aí do Rio Pardo. A quantidade de vegetação frondosa
e com uma sanidade muito boa. Então, o NDVI-SAV e, inclusive, o índice de área foliar representou muito bem como está a nascente do Rio Pardo, muito bem protegida. Tem algumas áreas de solo exposto, logicamente, né, mas, de modo geral, uma quantidade de árvores, né, bastante bem protegendo a nascente, né, e árvores bem desenvolvidas. Portanto, a gente observa um índice bem alto de NDVI-SAV e índice de área foliar também. A surpresa, se vocês começarem a analisar aí de forma integrada esta tabela, a surpresa está aqui na floresta, que depois eu vou observar para vocês. Então, os maiores índices de NDVI podem ser observados nas classes nascente, floresta e a laranja. Isso lá no ortomosaico RGB. Nos índices de vegetação, a presença de vegetação sadia, a gente também pode verificar isso. E a classe nascente apresentou o maior NDVI-SAV. A nascente apresentou o maior NDVI-SAV e o maior índice de área foliar, indicando, então, que o local está sadio e preservado com espécies maduras e frondosas. A floresta, pessoal, que é a surpresa, porque apresentou o segundo NDVI-SAV, o que também demonstra uma vegetação sadia, em pleno estado de desenvolvimento. Entretanto, o índice de área foliar da classe floresta apresentou um baixo valor. O resultado teve influência da baixa densidade de árvores frondosas e com uma maior incidência da reflectância a partir do solo úmido e lamoso, devido às chuvas abundantes do período anterior ao levantamento aéreo. Um outro fator que influenciou nos baixos valores dos índices foi a presença de folhas com tons claros e com floração. Com isso, ocorre a redução da clorofila e, consequentemente, os valores de NDVI-SAV são menores. Vamos ver isso? Olha aqui. Esta é a área da nascente. Esse daqui é o meu NDVI da área da nascente. Observem que eu tenho muitas áreas verdes e o meu NDVI está alto. A partir de 0,5 até 1 chega. Entretanto, se a gente observar a floresta, o índice já está menor, com áreas muito mais próximas de 0,3 e menos 0,3. Por que que isso aconteceu, pessoal? O período que nós fizemos o levantamento, principalmente na área de floresta, e eu vou chegar até lá, principalmente RGB, acho que vocês vão conseguir observar isso diretamente. Desculpa a lentidão aqui do equipamento, mas tá pesado, tá? Vou chegar até lá, porque eu acho que fica interessante essa observação. Eu poderia fazer uma pergunta para vocês: o que vocês estão enxergando em RGB que distingue a área de floresta da área de nascente? Lá na nascente, respondendo para vocês, tá? Lá na nascente nós temos árvores com uma situação muito mais favorável para a clorofila do que dessa área de floresta. Podem observar que as árvores estão em fase de floração. As folhas, o tom das folhas e também das flores que estavam naquele momento que nós fizemos o levantamento, diminui então a intensidade de clorofila na planta, também, consequentemente, diminuindo o NDVI e o SAV, e, neste caso, principalmente, diminuindo o valor do índice de área foliar. Tá? Então, foi isso que foi uma das surpresas para nós. Então, se eu vou trabalhar com uma área de floresta, e eu quero ter uma informação muito fidedigna do seu índice de área foliar, o ideal é que eu também faça um levantamento ao longo do ano, né? Que eu perceba essa diferença e, logicamente, eu
saiba interpretar no melhor período possível, né? Bom, agora eu acho que... tá. Eu já passei aqui. Bom, aqui no NDVI da área de Laranjal, as amostras que tiveram que ser realizadas sobre as plantas, né, teve também um NDVI, ficou em terceiro lugar, né? Então a gente percebe que as plantas de laranja estavam com uma saúde também adequada, tendo, portanto, o terceiro lugar em termos de NDVI e principalmente índice de área foliar. A área urbana e a soja apresentaram também valores médios de NDVI SAV muito próximos. Isso daí foi uma outra surpresa, sendo que a área urbana apresentou 0,04 a mais que a soja. Tal diferença, pessoal, pode ser explicada devido à presença de áreas de árvores, no caso, árvores urbanas, e também musgos nos telhados das casas, porque esse levantamento que nós fizemos, a gente fez junto ao Rio Pardo. Então, as casas estavam muito próximas ao rio e os seus telhados realmente estavam impregnados de musgos. Quanto ao índice de área foliar da área urbana, também apresentou um valor levemente superior à amostra da soja, de forma a seguir o mesmo padrão do NDVI SAV. Também, já chegando quase aí ao final, o eucalipto campestre e a pastagem apresentaram valores de NDVI SAV mais baixos, sendo o eucalipto o maior e a pastagem o menor. A classe eucalipto possui grandes espaçamento entre as árvores, com galhos e troncos aparentes, de forma a aumentar a influência da reflectância do solo e dos galhos no índice de vegetação. Isso nós vamos ver logo à frente. E o índice de área foliar foi baixo, pois a folhagem do eucalipto estava presente apenas na parte superior das árvores, de forma rarefeita, com galhos bastante aparentes. Essas características podem ser observadas em todas as imagens referentes ao eucalipto. Vamos ver isso diretamente. Olha aqui. Pessoal, essas áreas em alaranjado, principalmente, que está aqui em torno de menos 1,4 no índice de área foliar, são todos galhos, áreas de galhos, troncos do eucalipto. Também nos foi uma surpresa isso, porque pensávamos que o eucalipto ia apresentar um índice de área foliar relativamente alto, o que realmente não aconteceu, porque as folhas do eucalipto, elas estavam, e de modo geral, elas se apresentam de forma esparsa, apresentando os galhos, e eles acabam na reflectância se confundindo muito com o solo. O que seria o solo? Principalmente seria as áreas em vermelho, onde vocês enxergam vermelho, por exemplo aqui, é o solo, né, a reflectância do solo. O campestre foi o segundo maior índice de área foliar, também foi uma surpresa, porque sendo o campestre, né, ficou próximo da classe nascente em termos de índice de área foliar. E isso nós atribuímos, e a gente pôde verificar, né, em loco também, que uma grande quantidade da vegetação, né, dessa área campestre tem folhas relativamente largas e abundantes nas amostras aí que nós obtivemos. E essa daqui é o mapa de índice de área foliar do campestre, e a gente pode observar que tem muitas áreas verdes, né, e até superior a isso. Então, em termos de índice de área foliar, foi uma surpresa para nós também. E, por fim, o índice de área foliar mais baixo foi da classe pastagem. Não poderia ser diferente, né? Os valores apresentados de NDVI SAV são coerentes com as características da pastagem, com muitas áreas de solo exposto, grama rasteira e com pouca altura, sem grandes volumes de biomassa, pessoal. E tais resultados apresentados pelas últimas 3 classes vão ao encontro dos estudos
que já foram realizados com outros autores, realizados aí no caso por Lima, entre outros, dessas características dessas classes de vegetação, que elas ficam muito parecidas com valores de tipologia de agricultura, campo e solo. Está aí a pastagem, né, um índice de área foliar da pastagem. A gente pode verificar aí as áreas onde a pastagem é muito rara, né, fica rarefeita, e também com caminhos. Esse caminho pode ser estradas, né, pode ser também o próprio caminho do gado, entre outros, né, e então o índice de área foliar da pastagem não foi surpresa, né, e dá para a gente perceber bem como a pastagem se apresenta aí no índice de área foliar. E além das análises quantitativas e qualitativas das imagens, também foram realizadas análises estatísticas, né, onde, a partir de exame de correlação, foi identificado o índice de área foliar como a variável dependente da regressão, que possui correlação estatística indicativa com as variáveis NDVI e SAVI. E as ortoimagens, a partir do RGB adquiridas por drones, possuem, pessoal, e isso é muito importante, resolução espacial que possibilita várias análises das classes de vegetação, tais como análise de identificação das espécies, distribuição e diferenciação de vegetação, mapeamento de clareiras ou desmatamento, entre outras. Então, o que significa, em termos de conclusão? Eu posso usar o drone porque ele vai me dar condições de mapear aquelas áreas de forma muito precisa. Observe que eu tenho a resolução aí com o drone, né? Seja ele multispectral ou RGB, eu tenho uma resolução espacial muito alta. Eu tenho uma resolução temporal também muito alta, porque eu posso voar a qualquer tempo. Eu não disse em qualquer condições climáticas, mas eu posso voar a qualquer tempo. E também tem uma resolução, no caso do drone multispectral, uma resolução espectral bastante interessante, muito alta também, né? As imagens obtidas a partir do NDVI apresentaram bons resultados, mas os locais onde havia clareiras, espaçamento e distribuição não uniforme da vegetação, os valores de NDVI foram baixos, devido à influência do solo úmido. Na época que nós fizemos o levantamento, estava chovendo muito aí na região. Em contrapartida, as imagens produzidas com SAVI apresentaram valores mais elevados, possibilitando a diminuição da influência da reflectância do solo e da umidade no substrato. Então, é muito importante, se eu for trabalhar com índice de área foliar, logicamente eu trabalhar com o SAVI também. A análise de regressão linear simples entre as variáveis resposta índice de área foliar e a variável preditora SAVI apontou que quanto maior for o SAVI, maior será o índice de área foliar e maior será a altura do dossel da vegetação. Também, levantamentos de NDVI ou SAVI realizados em períodos chuvosos ou de floração interferem no índice de vegetação. Isso a gente pode perceber bem mesmo, em decorrência do aumento da umidade no solo e no caso das flores, ocorre uma diminuição da clorofila nas folhas da vegetação. E as parcelas da classe nascente apresentaram maior densidade, maior valor do índice de área foliar, sendo que o maior índice de área foliar contribuiu para a diminuição da influência do solo na resposta espectral. Tal característica pode ser observada em todas as imagens da classe nascente, pois há um bom desenvolvimento da vegetação com dossel homogêneo, favorecendo um bom ajuste dos dados. Também, finalizando aí a conclusão, as imagens obtidas por drone apresentaram altíssima resolução espacial, temporal e espectral. Desta forma, conclui-se que os drones são ótimas plataformas para gestão e monitoramento constante de áreas de preservação permanente. Com certeza, isso nós aí com a experiência que a gente teve, eu não tenho dúvida, principalmente monitoramento constante temporal. Por fim, observa-se que a necessidade de cuidados especiais na obtenção de imagens multispectrais, pois essas imagens necessitam de métodos adequados para obtenção e, dependendo do sensor, há necessidade de calibração radiométrica da câmera. No nosso caso, diretamente não houve essa necessidade, porque a câmera
do P4 multispectral faz essa autocalibração e ajuste, mas dependendo do tipo de câmera, pessoal, há necessidade de se fazer esse tipo de calibração radiométrica antes de qualquer levantamento. E eu agradeço aí, espero ter realmente passado para vocês aí um pouco do que a gente realizou aí nesse ano aí de levantamentos